A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus, né? Graças a Deus. Quero deixar uma palavra que está lá em Mateus 26, versículo 41, que está escrito assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém, meus irmãos? Esta palavra é muito forte porque nos ensina a vigiar, né? Muitas das vezes a gente só pensa em oração, orar, orar. Mas a palavra diz, em primeiro lugar, vigiar. Então que assim nós venhamos ser vigilante a todo momento, porque estamos numa batalha, numa guerra espiritual. Que os nossos olhos é a lamparina do nosso corpo e a gente tem que vigiar com tudo aquilo que entra através dele. Que nós possamos ser vigilantes, tendo um discernimento espiritual, para que nós possamos andar em espírito e não na carne, e que a gente não saia desprevenido sem a armadura de Deus, porque é necessário nós termos uma vida diante do Senhor, reta, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, que Ele vai nos direcionar, nos guiar em toda a verdade, e que nós possamos ter vigilância a todo momento, pois a palavra aqui é muito forte, ó, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque a tentação vem sobre todos nós, mas que nós venha resistir às fraquezas da nossa carne, que muitas das vezes, porque aqui diz, ó, e na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos, se nós não tivermos uma vigilância, estar firmado em oração, nós não aguentamos as batalhas espirituais, as guerras que enfrentaremos. Por isso é necessário estar sempre em oração, constância em oração, fazer um cronograma do seu dia, estimular horários, porque a Bíblia fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor acrescenta. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é você pegar o seu dia, distribuir cargas horárias no seu dia, ao horário que se encaixe melhor para você, para que você venha orar, porque a oração repreende os ataques no mundo espiritual. Sim, como outras coisas também, o jejum é necessário, mas a oração é fundamental, porque não tem como Deus cobrir nossa vida se nós não orar, pedir para Ele nos guardar, nos livrar dos ataques espirituais, que muitas das vezes vamos sofrer mesmo assim, mas a retaliação vai ser bem menor. Teve várias vezes que de manhã, no passado, eu saía de casa, tem dia que orava, tem dia que não orava, e o dia que eu não orava, dava algum problema no carro, algo de errado acontecia, e Deus falava comigo, cadê a oração? Teve um dia que eu bati o carro, a frente do carro, e na hora o Espírito Santo me lembrou, cadê a oração? Por isso que nós devemos sair debaixo de oração e colocar um horário para que você venha orar, a buscar o Senhor. Que nem eu vou dar uma situação que eu faço, que às vezes para alguns pode servir. Orar de manhã, orar na hora do almoço, orar à tarde e orar na madrugada. E você verá o fortalecimento da parte do Senhor. Sim, é claro que você tem que também estar tendo um coração arrependido dos seus pecados diante de Deus, né? Ter um coração quebrantado. A Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, temor a Deus. Pecar é do ser humano. Às vezes a gente fala algo para alguém que magoa a pessoa, o Espírito Santo fica o dia inteiro dentro de você, ali ó, você magoou a pessoa, hein?
Você magoou ela, ofendeu. Pede perdão. Várias vezes eu pedi perdão para a pessoa. Ou às vezes a gente pede perdão para Deus mesmo. E Deus nos perdoa. Porque nós somos falhos e pecadores. Então, a gente tem que ter um coração arrependido do nosso pecado. Pedindo para Deus sempre nos limpar nosso coração, limpar nossa mente. Como já diz, o coração do ser humano é enganoso e procede muito mal do coração. Então, a gente tem que ter um coração reto diante de Deus. Aí você fazendo esse cronograma de horários para oração e sendo fiel a eles, você verá a mudança na sua vida, o fortalecimento que Deus vai te dar. E aí vai fechando umas brechas no mundo espiritual. Porque o diabo, ele não brinca, meus irmãos, ele é astuto. E Satanás, ele tenta a todo momento. Como eu já disse tempos atrás aqui, ele vai tentar te derrubar daqui, não consegue. Ele vai tentar dali, você está vigilante. Ele vai tentar dali, você está vigilante. Ele sempre vai arquitetar algum meio para te derrubar, para me derrubar. E que a gente tem que estar firmado na palavra de Deus, nos mandamentos do Senhor, para que a gente venha ser vigilante. Então eu deixo essa palavra para meditação, Mateus 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quero deixar mais uma palavra que está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, que está escrito assim. 1 Pedro 5, 8 e 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então todos temos aflições, todos passamos pelas batalhas ou as mesmas ou diferentes, mas passamos. Cada um passa a sua aflição numa área. E que assim a gente venha ser vigilante e pedir para Deus nos guardar através das orações, súplicas ao Senhor, pedindo para Deus guardar nossos pés na presença dEle, que nós venha ser fortalecidos através da oração e da vigilância, porque a Bíblia fala, em primeiro lugar, busque no Google passagens bíblicas sobre vigiai. Você vai ver bastante passagens bíblicas que falam sobre vigiar. Então, é muitas passagens que, em primeiro lugar, fala vigiar e depois orar. Então, a vigilância é necessária também. Não adianta só orar e não vigiar. Há tempos atrás, eu tomei muita seta porque eu estava orando e não estava vigiando. Meus irmãos, nós estamos numa batalha, numa guerra espiritual. Então, muitas vezes ali, Deus falou comigo, falou assim, ó, você está orando, mas não está vigiando. Então, a gente tem que vigiar também. Vigiar com os olhos, vigiar com os pensamentos impuros. Porque é uma batalha. O diabo não brinca, ele quer tirar a tua coroa. A salvação da tua alma, da minha alma. Então, que assim a gente venha ser vigilante a todo momento. E manter os pés na presença do Senhor através da oração, do jejum e das súplicas. Porque aqui, ó, a palavra de Deus já disse que Satanás fica em derredor, ó. Sejam sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Então ele não deixa você em paz. Ele não deixa eu em paz, ele fica sempre te cuidando. Você pode estar dentro de onde for, dentro do quarto, dentro do banheiro, ele está de olho em você, meu irmão. Então por isso que na onde que você pecar, não tem na onde se esconder. A justiça de Deus, eu costumo dizer assim, da justiça de Deus ninguém escapa. Tudo que você plantar, você vai colher. Se plantar no Espírito, colhe no Espírito. Fortalecimento, bênçãos, força no mundo espiritual, escudo, capacete, couraça. Agora, se não vigiar, praticar os desejos da carne, pornografia, essas coisas que desagradam a Deus, a vaidade que desagrada o Senhor,
você vai colher na carne. Então, fortalecemos em espírito e em verdade para que nós possamos resistir o dia mal. E que assim Deus possa nos guardar na presença dele. Então, vigiar e orar para que não entreis em tentação. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra de hoje. O vídeo ficou um pouco menor, mas tá bom. Glória a Deus, a palavra de Deus é que tem que aparecer aqui, não sou eu. Mas que Deus possa... Essas palavras são poderosas, meu irmão. Coloca no seu coração, na sua mente. Não importa o tamanho do vídeo. Uma palavra de Deus levantava o paralítico de Jesus. Levanta e anda. E ali a pessoa pegava aquela palavra no mundo espiritual e Satanás soltava a vida dela. Então, uma palavra pequenininha e você crê nela pela fé. Ó, palavra pequenininha, que é palavra menor do que a palavra que nós temos que ter mais. Fé. Palavras de fé. Palavras da Bíblia, palavras de fé. Eu mesmo, tempo atrás, sonhei com a Bíblia Sagrada, ela aberta, e eu falava assim: esse livro é nossa regra de fé. Glorioso, porque a Bíblia é uma regra de fé. Que a palavra mais pequena que essa, se você tiver, você fortalecerá teu espírito, a tua alma. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é tremenda, é gloriosa, que nós venhamos obedecer cada dia mais, para que nós possamos herdar a salvação da nossa alma. E leia a Bíblia. Leia a Bíblia para não ser enganado por falsos profetas. E não adianta também só ficar em casa, falar, tem tanto falso profeta que eu vou ficar em casa. Não, você tem que buscar uma igreja para você congregar. Para que você esteja com comunhão com os irmãos. E a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E que assim eu e você venha ter fé cada vez mais firmada na palavra de Deus. Porque a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé. Amém? Que Deus abençoe o dia dos irmãos. Fique na graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.